Quando você pensa numa heroína clássica, do que você lembra? Pra mim, algumas palavras se destacam mais, tipo ingênua, bondosa, delicada, apaixonada, basicamente uma princesa da Disney. E você pode observar é assim na maioria das histórias que tem uma mulher como protagonista. Mas a Susan Collins, que é a autora de Jogos Vorazes, pegou todos esses pontos e falou: não é assim que se faz uma heroína. E hoje a gente vai ver por que a Katniss, a protagonista de Jogos Vorazes, é uma personagem tão diferente. Antes de começar, eu só queria deixar muito claro que eu não gosto muito de fazer essas comparações, dizer que uma mulher é melhor que a outra. O que eu tô dizendo aqui, na verdade, é que muitas vezes as mulheres e as histórias que falam sobre elas fazem parecer que todas as mulheres são iguais. E isso não é o que acontece na vida real, né? E ainda tem outra questão. As mulheres que fogem desse roteiro são vistas como vilãs. Todo esse contexto torna a Katniss ainda mais interessante, porque ela é muito humana. Isso quer dizer que ela erra pra caramba, ela tem decisões que são questionáveis e, principalmente, ela tem sentimentos muito complexos e profundos. Isso faz com que as pessoas, tanto dentro quanto fora da história, se identifiquem e se projetem nela. Acontece que não tem como eu fazer um vídeo falando que a Katniss é diferente sem fazer comparações. E uma comparação óbvia é com Crepúsculo, porque as duas séries saíram mais ou menos na mesma época, fizeram muito sucesso mais ou menos na mesma época, e as duas são protagonizadas por mulheres. Mas eu também vou fazer comparações com Harry Potter e Percy Jackson, também porque são obras que fizeram sucesso mais ou menos na mesma época e tem alguns paralelos entre essas histórias. Mas isso não quer dizer que eu não goste de alguma dessas séries. Na verdade, eu já li todos os livros e vi todos os filmes de todas elas. E dizer que alguma coisa é diferente não quer dizer que um seja bom e o outro seja ruim. Pra mim, um ponto que é muito parecido entre Harry Potter, Percy Jackson e Jogos Vorazes é que os protagonistas são responsáveis por uma grande mudança no mundo que eles vivem. Então, se a gente pega o Harry, por exemplo, ele é o eleito para salvar o universo dos bruxos do Voldemort e devolver a paz para aquele mundo. O Percy Jackson foi o herói profetizado para salvar os deuses do Olimpo e toda a humanidade do ataque dos titãs. Já a Katniss é uma pessoa normal que decidiu se sacrificar no lugar da irmã dela e com isso acabou com não uma, mas duas ditaduras apenas com as escolhas que ela tomou ao longo do caminho. É por isso que, pra mim, o primeiro ponto que diferencia a história de Jogos Vorazes das outras é que a Katniss não é especial, ela não foi escolhida pelo destino, pelo contrário, ela tomou o destino nas próprias mãos e mudou o destino com as ações dela. E isso é justamente o contrário do que é esperado para as protagonistas femininas. Normalmente as mulheres da ficção passam por algum perigo e ficam esperando que algum homem venha salvar elas. Pensa se não é desse jeito em Crepúsculo. A Bella se mete em algumas confusões e espera o Edward ou o Jacob virem salvar ela. E o principal em Crepúsculo é que a história gira em torno dos romances da Bella com esses dois caras. Todo o resto é consequência desse romance. E tá aí outro ponto que faz com que a história da Katniss seja diferente. Por mais que, claro, exista sim um triângulo amoroso em Jogos Vorazes, a história não é sobre o romance da Katniss com Peeta ou da Katniss com Gale. E além das ações da Katniss não serem guiadas por esse romance, ela diz o tempo todo no livro que ela nem consegue pensar sobre isso, porque tem muitas outras coisas importantes acontecendo. E aí o estereótipo da mulher protagonista que tá apaixonada vai por água abaixo. E até o romance que existe em Jogos Vorazes é construído de uma forma pouco convencional. É o Peeta que precisa ser salvo pela Katniss, e é ele que é mais ligado às emoções, que é mais delicado. A Katniss, por outro lado, é a forte, é quem entra em ação, é que salva o dia. E isso é feito de uma forma muito natural. Mas se a gente for parar pra pensar, é muito difícil encontrar esse tipo de casal em livros de ficção. E eu acho que essa realidade está muito ligada ao fato que as nossas heroínas não são os equivalentes femininos dos heróis. Eu sei que isso parece um pouco contraditório, mas eu vou explicar. Tem uma série documental da Netflix que chama She-Wolves England's Early Queens, que traduzindo literalmente seria Lobas, as primeiras rainhas da Inglaterra. E ela fala justamente das primeiras rainhas da Inglaterra. A historiadora Helen Castor, que é responsável por essa série, comenta que as rainhas inglesas não tinham exatamente os mesmos poderes que os reis. A própria palavra rainha era muito mais usada para designar a esposa do rei do que uma mulher que assumiu o trono. Até assumir o trono era uma coisa complicada. Normalmente, quando as mulheres assumiam o trono, elas nem conseguiam governar, elas tinham que passar esse poder para o marido, por exemplo. E mesmo quando elas conseguiam governar, elas tinham que abrir mão de vários privilégios que eram muito comuns para os reis homens. Para mim, no caso dos heróis, acontece uma coisa muito parecida, porque pensa, a função do rei absolutista é governar, da mesma forma que a função do herói é salvar as pessoas.
Eu acho que ninguém imagina, sei lá, um Hércules esperando pra ser salvo por ninguém, muito menos por uma mulher. O máximo que acontece no caso dos heróis é eles terem ajuda. Então o Harry tinha ajuda da Hermione, o Percy tinha ajuda da Annabeth, mas os protagonistas eram eles. É o Harry e é o Percy que despertam admiração por terem feito alguma coisa muito grandiosa. Eles não ficam esperando que alguém venha salvar eles. Ainda que a gente brinque que o Harry não teria passado do primeiro livro sem Hermione, a saga chama Harry Potter e não Hermione Granger. Agora, no caso das mulheres heroínas, são os parceiros românticos delas que costumam fazer alguma coisa admirável. Seja matar um dragão, seja salvar alguém da morte. Em Crepúsculo, por exemplo, eu não consigo lembrar de alguma coisa que a Bella tenha feito que seja mesmo considerada grandiosa ou admirável. Mas esse com certeza não é o caso da Katniss. Como eu disse, ela fez uma coisa praticamente impossível. Ela livrou o mundo de uma ditadura que massacrava as pessoas há quase 100 anos. E isso só foi possível porque ela fez várias escolhas importantes ao longo da história. E esse eu acho que é o ponto que mais diferencia a Katniss não só das outras heroínas, mas até de heróis. É ela que escolhe o próprio destino. Ela não foi sorteada para ir nos Jogos Vorazes, ainda assim ela fez a escolha de ir. Ela fez a escolha de tentar comer as amoras, ela afrontou a capital. Por mais que nem sempre tenha sido uma escolha tão consciente, ela fez coisas que mudaram a história, não foi nada predestinado, sabe? E tem coisa mais admirável que isso? Conta pra mim aí nos comentários. Aproveita e comenta também o que você admira nas heroínas, mesmo que não seja a Katniss. E se você gostou, curta o vídeo e se inscreva no canal para não perder as próximas reflexões. Eu te vejo no próximo debate. Até!